Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Apoio McDonald's Botucatu. Passe no Drive ou peça pelo iFood. Olá, eu sou Hamilton César Franco e esse é o Botucatu em Destaque. O nosso entrevistado de hoje é o radialista mais famoso de Botucatu. Olha só. Ele começou como Cabo-Man e hoje é dono de uma emissora de rádio. Nós estamos recebendo aqui o Vanderlei dos Santos. Bem-vindo, Vanderlei. Muito obrigado, um abraço a você, a todos os nossos queridos telespectadores. Estou à disposição, fiquem à vontade. Vanderlei, como é que foi o seu início de carreira? Você não é de Botucatu, né? Não, eu sou nascido em São Paulo, estou em Botucatu desde 1970 e o meu início foi assim, eu fui na rádio procurar emprego para escritório. E aí fui informado que precisava de curso de datilografia. Eu tinha o curso de datilografia. E aí, na realidade, eu cheguei na rádio, não era para ser escritório, era para trabalhar na mesa de som. Aí eu perguntei, mas por que tem que ter datilografia? Não, porque precisa ter agilidade nos dedos para poder fazer a técnica e tal. Achei aquilo meio estranho, mas topei. Então você vem fazer um estágio, você vai começar a fazer um estágio quando a rádio sai do ar, meia-noite e tal. E foi assim que eu comecei a fazer um estágio na mesa de som. Aí à noite eu fazia esse estágio e durante o dia eu ajudava o saudoso Santos Heitor, que era o técnico de manutenção da rádio, o técnico das externas, que tinha que, quando fazia alguma coisa, alguma transmissão, naquela época usava-se muito boca de alto-falante para fazer as transmissões da Rua Amanda, do Carnaval, eventos da Copa do Mundo. Aí tinha uma atividade realmente muito grande, uma dinâmica muito grande. E eu comecei a subir em poste com o Santos Heitor para amarrar a boca de alto-falante e tal, ajudava puxar fio, essas coisas todas. O começo foi bem no início mesmo, com uma coisa bem, vamos dizer assim, ela era uma coisa bem difícil de você entender que você ia trabalhar na rádio. Você tinha que puxar fio, você instalar a boca de alto-falante, tinha noite, meia-noite, e aprender a fazer a mesa de som. Mas depois o tempo foi passando, as coisas foram se ajustando e aí comecei com outras atividades na rádio. E quando que você foi para o microfone? O microfone foi o seguinte, o saudoso Adalberto Márcio estava no aniversário no mês de abril de 74, portanto há mais de 50 anos atrás, né? E todo mundo, pela uma determinação da direção da emissora, o Elcio Paganini, também já falecido, todo mundo tinha que ir na gravadora fazer uma mensagem pro Adalberto. E eu fui lá e fiz a mensagem. Meu amigo Adalberto, parabéns para você, tal, isso, aquilo. Aí o pessoal ouviu aquilo e falou, pô, esse rapaz acho que talvez leve jeito para fazer locução. E o locutor que estava apresentando o programa na época era o Walter Contessotti, no programa Anoitecer do Sertão, 6 horas da tarde, quando essa gravação foi pro ar. Ele falou, esse rapaz tem que ser locutor, não pode ser técnico e tal. E aí passou isso, eu fiquei até meio, né, assim, como locutor, como que é isso, né? E aí o Adalberto me chamou na discoteca, né, da F8, eu fui lá conversar com ele, aquele vozeirão dele, falou, não, você tem que começar a treinar a locução. Eu falei, eu? Não, eu não tenho competência para isso. Não, então não, você vai começar a treinar, eu vou te dar um papel, um roteiro, você vai vir aí de sábado à noite, olha que legal, né? Sábado à noite vai começar a fazer um programa aí e tal, isso, aquilo, você vai começar a fazer um estágio aí com a gente e tal. E eu nunca fui de enjeitar desafios. E aí comecei no sábado à noite lá na rádio e tal. E durante a semana eu comecei a fazer técnica de som por um programa chamado Chiado e Excesso, que era um programa antigo, que tocava as músicas antigas, por isso o nome Chiado e Excesso, com o Carlos Ramanzini, de também saudosa memória. Desculpa até a gente fala toda aqui, saudosa memória, porque faz mais de 50 anos, né? Essas pessoas eram muito mais velhas que eu na época e eu tinha 17, 18 anos. Bom, e aí eu comecei a fazer a técnica com o Carlos Ramanzini, fiquei muito tempo lá com ele e tal, e fazendo programa de sábado e de domingo. Né? Eu fazia na rádio emissora sábado à noite, eu entrava às 8, saía 11 horas, meia-noite no sábado, e no domingo eu entrava de manhã fazer técnica, entrava por volta das 8, 9 horas,
ia até meio-dia, 1 hora, eu almoçava na rádio, e 2 horas eu entrava no ar e ia até 6, com o programa que eu fazia lá, musical. E foi assim, né, que eu comecei no rádio. Aí você vai trabalhar na emissora que hoje você é o dono, né? Foi assim, na realidade, o que aconteceu? Por que eu saí da F8? Porque nós estávamos numa festa de final de ano, e eu falei, todo final de ano, sabe como é que é? Todo mundo toma uns golinhos e tal, né? E esse meu amigo, Carlos Ramazzini, ele começou a discutir política com o saudoso Plínio Paganini. Eu nem conhecia o Plínio, na verdade não sabia quem era. Eu conheci o Elcio, que era o que comandava a rádio. O Plínio era prefeito na época. E aí o Plínio mandou ele embora. Na festa? Na festa, porque a discussão, e o Carlão já tinha tomado muito também, sabe, aquelas fala bobagem, aquelas besteiras e tal. E aí eu cheguei pro prefeito, pro Plínio, pro dono da rádio, e falei, você mandou ele embora? Mandei, por quê? Então pode mandar eu também, porque eu vou com ele. Eu era garoto, era 17 para 18 anos. Aquela impetuosidade. Aquela coisa, eu falei, meu amigo, não. Então eu fiquei em casa um tempo, 2, 3 meses, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, e aí o pessoal da Municipalista, o Luiz Roberto Macedo, que era locutor na Municipalista, era discotecário, e hoje é locutor do SBT em Sorocaba, e ele foi lá e falou, o pessoal da Municipalista quer falar com você. E aí eu fui lá falar com o pessoal da Municipalista, que eu não conhecia basicamente ninguém, e aí o gerente, o Eval Camargo Portela, perguntou se eu tinha trabalhado, o que eu fazia, expliquei para ele tudo direitinho. Ele falou, então vamos começar aqui e tal. E aí comecei. Acho que 20 de agosto de 75. Portanto, são 50 anos já de Municipalista. E aí eu fazia um programa de manhã, das 9 até as 11, porque às 11 acho que entrava o Cláudio Santos. O Cláudio tinha um programa de muita audiência chamado Hora e Vez da Juventude, e o meu era Diga Bom Dia ao Sucesso. Era 9 e pouco e tal. 75 foi isso. E aí comecei. Aí eu fui para redator, fui para discotecário, repórter, aí você, no rádio interior, você não tem uma função específica, né? A gente brinca que a gente é meio tudeiro, você faz de tudo, né? Então foi muito legal, foi muito bom, foi uma experiência sensacional. E aí eu comecei na Municipalista. Então são 50 anos... De Municipalista. De Municipalista, onde você começa como locutor... Aí eu comecei já como locutor, não mais como técnico. E chega a dono em 2018. Eu acho que foi isso. Essa questão de ser proprietário da rádio foi uma consequência, acho que natural das coisas, porque o seu Emílio, o seu Emílio Peducci, que era o dono da rádio, lá em 94, 95, eu não lembro exatamente a data, ele abriu uma empresa de sociedade com a família Márcia da Caio, chamada Formal. E o seu Emílio me chamou e falou, Vanderlei, olha, eu gostaria de arrendar a rádio para você. Porque a gente tinha uma relação muito bacana, muito legal e tal, me dava bem com ele, com os filhos, com o neto, com o Zé, todos. Seu Emílio, eu não sei, vamos ver como é que é e tal, né? E é porque eu vou ficar na empresa lá, eu e os meninos e tal, e você toca a rádio, a gente arrenda a rádio para você. E eu falei, tudo bem, porque na realidade, o que aconteceu? Em 83 ou 84, eu fiz um teste no SBT como contato de publicidade, não como locutor, nada disso. Como vendedor de publicidade do SBT Jaú. E o diretor me chamou lá, apresentado por um rapaz que era daqui de Botucatu, Sérgio Canella, que era um técnico que oferecia não só manutenção para municipalistas, mas ele fazia também para algumas emissoras de televisão. O SBT Jaú era uma delas. Porque o SBT, na verdade, não era nem SBT, era Record antigamente. Aí o Silvio ganhou essa concessão e passou a Record que ele tinha em Franca. E ele virou SBT Jaú. E eu fui lá. Eu fui lá e comecei a vender publicidade para o SBT, me deram uma tabela, me explicaram e tal. E aí eu comecei aqui em Botucatu a vender publicidade. E graças a Deus foi muito bem. Foi muito bem, inclusive depois passado um determinado tempo tal, e eu ganhei um prêmio, porque aí o SBT queria me contratar para trabalhar com eles. Eu me lembro muito bem que o diretor falou assim para mim, nós vamos contratar você vai trabalhar com a gente e tal, como contato comercial e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas o problema é que
E olha, o Silvio acabou de ganhar um canal em Ribeirão Preto, e você vai para lá comigo. Aí a coisa pegou, porque eu já estava casado, eu cuidava da minha família, tinha pessoas na minha família que precisavam de mim, que eu dava uma atenção. E aí eu disse para ele: Luiz Henrique, eu não vou poder ir, porque é assim, meu amigo, eu expliquei, sentei com ele, a gente almoçou junto. Aí ele falou: então você vai fazer o seguinte, você abre uma agência de publicidade. Eu falei: como assim? Você vai abrir uma corretora de publicidade, uma agência. E aí eu vou te dar Botucatu, Avaré, São Manuel, você vai vender publicidade e eu vou te pagar 20% de comissão. Melhor dos mundos, porque 20% de comissão de uma propaganda de televisão, diferente da propaganda de rádio. A propaganda de televisão é muito mais onerosa, né? E aí, quando isso aconteceu, eu cheguei no seu Emílio, eu falei: seu Emílio, olha, não é justo eu ficar registrado aqui, o senhor pagando o INSS para mim, fundo de garantia, porque eu vou abrir uma empresa para prestar serviço para a SBT, a minha empresa presta serviço para a rádio. Falou: você me ajuda muito e tal, não sei o quê. Então o seu Emílio me disse que, eu falei para ele que eu ia abrir uma empresa, né, de publicidade, que eu, assim como eu ia prestar serviço para a SBT, eu ia prestar serviço para ele também, para a rádio dele. Ele achou muito interessante, falei: porque aí isso não vai me pagar fixo, eu só vou ganhar comissão, eu prefiro e tal. E ele achou muito interessante a ideia e tal, e a gente fez aí esse trato. E a gente, na realidade, caminhou com isso bastante tempo. Quando foi em 94, 95, ele me chamou e falou da possibilidade de eu arrendar a rádio, porque ele tinha feito criado uma empresa junto com a família Massa da Caio, e eles iam abrir uma empresa formal que ia fabricar peça para os ônibus da Caio. E ele falou: eu arrendo a rádio para você. E aí me arrendou a rádio, eu fui trabalhando, fui pagando, fui fazendo, dificuldade, sempre tivemos, dificuldade sempre tem, né? E foi assim. Aí o tempo passou, quando foi, o seu Emílio faleceu em 2010, quando foi, acho que foi 2017 ou 2016, eu não lembro exatamente, houve essa proposta de compra da Municipalista. Aí vocês vão falar: não, poxa, mas então você tinha dinheiro e tal. Não, a gente fez lá um acordo, nós pagamos uma entrada e tal, passei os imóveis que eu tinha para eles, e a gente, graças a Deus, terminei de pagar, está tudo em ordem, está tudo pago, e aí a Municipalista hoje é uma FM que a gente trabalha e que você também trabalha lá conosco, e ela hoje é uma rádio contemporânea, moderna, que está aí prestando seu serviço para a cidade. Então, em síntese, é isso. Vanderlei, mas você tem umas histórias muito boas de repórter que o pessoal não sabe que nos anos 70, principalmente, não tinha televisão fazendo futebol como tem hoje. Hoje tem os 1000 canais que fazem futebol e não tinha, na época, satélite para fazer os jogos dos grandes clubes de São Paulo passar na rádio aqui em Botucatu. Não. E vocês iam para São Paulo todo domingo fazer futebol, não é isso? Na verdade, existia uma rivalidade entre a Municipalista e a F8, muito forte. E eu já era gerente da rádio, eu falei: eu vou encarar isso, porque você não pegava a rádio aqui de noite para transmitir futebol, a televisão não transmitia e tal. E a gente ia jogar, por exemplo, Flamengo e São Paulo, lá nos anos 80. A televisão não mostrava isso, e só as emissoras de rádio tradicionais de São Paulo, e às vezes não chegava aqui com a qualidade que precisava chegar. E aí eu saquei e falei: bom, acho que nós podemos vender isso aqui, né? Vender isso aqui lá em São Paulo e transmitir isso. E nós fomos fazer isso. Nós íamos de domingo, saímos daqui domingos 8 horas da manhã, levava o equipamento todo, entrava no Morumbi, fazia transmissão, pegamos uma final do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians, acho que tinha umas 90 mil pessoas. Serginho fez um gol pelo São Paulo, aquilo tremia, tudo parecia que ia cair. E eu no campo, né, que eu era repórter de campo. Então, eu trocava informação com o Faustão, com o Roberto Cabrini, trocava informação com o Fernando Carmona, que era da Rádio Globo, junto com o Faustão. A gente se conversava, se comunicava. Quem era repórter de campo tem que correr atrás da escalação, tal, aquela coisa toda. Ia no vestiário, ia para cá, ia para lá, subia elevador no Morumbi com o jogador, com o Serginho, com a turma toda lá. E era uma época que o repórter tinha acesso, não é que nem hoje. O repórter tinha acesso. Né? E eu me lembro bem de uma gozação que o Vladimir, que era do Corinthians, fez com o Faustão. Porque o Faustão na época era obeso, né? Estava gordinho. E o Jô Soares tinha um personagem chamado Capitão Gay.
E o Vladimir começou a encher a paciência do Faustão, igual o nosso capitão Guerreiro. Nossa, o Faustão ficou muito bravo. E eu me lembro dessas passagens que a gente tinha. Teve uma vez que nós viemos fazer um jogo aqui em Bauru, pra você ter uma ideia, Milton, o nosso fio não ia no meio de campo. E o repórter aquele dia foi o Silvio Bicudo. E o Silvio foi lá chamar o Sócrates para dar uma entrevista, né? E chamou o Sócrates falou, mas eu tenho que ir lá é que o meu fio não chega aqui. Aí o fio, o Sócrates e o repórter andando para chegar onde está no nosso microfone. Então são coisas muito engraçadas. Teve um dia que não queriam deixar a gente entrar no Morumbi, porque nós não tínhamos a carteirinha da ACESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos. O Zé Roberto Quinteiro, de saudosa memória, foi lá e falou com o Fiore Gilhote. O Fiore falou com o diretor lá o Flávio Adalto. Ô Flávio, para de encher a paciência, deixa essa rapaziada do interior trabalhar, rapaz. Olha, pá, que é isso? Você vai exigir carteirinha agora, uma hora dessa, o cara tem compromisso com o patrocinador, vai, entra aí e tal. Então, nós passamos por tudo isso, né? Era muito legal, e fizemos, entrevistava o Zé Maria, entrevistava tinha um goleiro do Corinthians chamado Jairo. Quando ele me viu, eu falei, Botucatu já chegou. Então você vai pegando amizade, vai pegando entrosamento e tal. Tem muita coisa, né? Palmeiras, Luiz Pereira, a gente entrevistava, Pedrinho, Tele Santana, essa turma toda. E nós fizemos jogos, inclusive, bacana, foi boa. Nós fizemos jogos da seleção brasileira. Em 82, antes da Copa do Mundo, teve uma partida amistosa, Brasil e Tchecoslováquia, no Morumbi. Nós estávamos lá. E o Roberto Dinamite foi vaiado pela torcida, houve um empate de 1-1. O Roberto ficou muito bravo aquele dia e tal, e eu me lembro que ele saiu xingando a torcida e tal. Conversamos com o Zico, tem entrevista com o Zico, tem entrevista com o Sócrates, tem entrevista com todas essas feras aí, que realmente foi um momento maravilhoso. Só que chega uma hora que as coisas vão mudando e tal. A televisão chegou. Chegou, e aí as coisas você vai, né, ficando difícil. Mas era um momento realmente complicado, muito difícil, mas a gente conseguiu superar e enfrentar a concorrência aqui. Foi muito bom, deu uma audiência muito boa. Wanderley, a marca da Rádio Municipalista M, da Muni FM, são as campanhas sociais. E recentemente agora você fez uma campanha do agasalho que arrecadou mais de 1.000 cobertores, né? Uhum. Como é que surgiu esse lado de ajudar as ações sociais? Olha, mais uma vez eu sou obrigado a me reportar na figura, e não posso ser injusto, uma figura do Plínio Paganini, que foi um professor, que foi uma pessoa, ele tinha uma personalidade muito difícil, era às vezes muito agressivo para poder concorrer, trabalhar e tal, isso e aquilo, mas não podemos, isso nós temos que deixar de lado e pegar o lado bom do Plínio, que ele foi prefeito, era um grande comunicador, um homem que eu só vi trabalhar a vida toda, ele e o irmão dele, o Elcio, os dois morreram, né, vamos dizer assim, prestando serviço com a emissora dele, tanto a F8 como a Cultura, trabalhando pela cidade, e eles faziam essas campanhas. Agora, eles fizeram uma escola, e eu acho que também fiz parte nesse aspecto das campanhas, eu acho que eu fui aluno deles. Eu não fui aluno na rádio, porque a rádio eu comecei, mas logo eu vim para o Municipalista, né? E o meu professor foi o Zé Maria Leonel, que me ensinou alguns primeiros passos para ir para a área comercial. Mas o Plínio, não tenha dúvida que foi realmente um mestre nessa questão de campanha. E aí nós também enveredamos, sempre mais uma vez, pela questão da concorrência, né? Então tinha a campanha do inverno, ele saía com a perua dele, nós saímos com a nossa perua, falei, você vai para lá, eu vou para cá, e a gente saía, atenção moradores dessa rua, reparte seu calor com quem sente frio, campanha do agasalho e tal, papá. Ele queria pegar mais que eu, pegava mais que ele, e assim a gente ia arrecadando e tal. Então isso veio de lá. E a campanha, sabe o que acontece, Hamilton? O rádio, às vezes as pessoas confundem um pouco rádio e televisão, nós somos concessão pública. E o público deve estar voltado. Você entendeu? Nós temos que devolver alguma coisa para quem nos deu alguma coisa, que é uma concessão pública, né? Então, quando a gente faz uma campanha do cobertor, e aqui nós precisamos fazer um parênteses, a população de Botucatu, ela é extremamente solidária. Isso é um traço da nossa população, da personalidade da nossa gente, do nosso povo, que nós não podemos esquecer de jeito algum. Esse povo aqui é cristão, esse povo tem solidariedade, esse povo tem amor ao próximo. Então é fácil de você fazer campanha assim. É gostoso, porque você chega no final da campanha, dá uma emoção, você chora de alegria, de felicidade, para ver que você vai conseguir ajudar um irmão seu menos favorecido. Mas, em síntese, é isso. E essa campanha dos cobertores foi muito bacana, foi muito legal.
Eu estava com uma meta de 500 cobertores, nós conseguimos 1.095 cobertores, uma coisa assim, quase 1.100 cobertores. Foi muito bacana, foi muito legal, que já está aí onde, já chegou onde precisava chegar. O Vanderlei tem uma história muito interessante, porque ele começou técnico de som na Rádio F8 e depois ele foi para Municipalista, mas ele chegou no momento a ser dono das duas emissoras. É verdade. Né? Mas, Vanderlei, eu queria que você falasse para mim da pessoa Vanderlei dos Santos. O que Botucatu representa, o que Botucatu significa para você? Você sabe, Hamilton, que Botucatu, eu desde criança eu sempre ouvi falar de Botucatu. Porque eu morava em São Paulo, sou nascido em São Paulo, e a minha tia Maria Faraldo, a mãe do José Faraldo, que foi um grande idealizador da Faculdade de Medicina. Esse cara, eu acho que Botucatu deve muito para ele, para a memória dele, para a família dele. Hoje o filho dele é o dono do shopping, um dos sócios do shopping e tal. E a minha tia ia em casa e a minha avó tinha um filho especial. E ela falava, Anitta, você tem que ir para Botucatu para cuidar do Walter, é melhor, etc. E esse Walter era meu tio e eu ajudava a cuidar dele. Era que nem que fosse um irmão meu, por isso que eu não quis trabalhar para o SBT por causa dele. Então, eu começo a me emocionar. Então, na realidade, eu ouvi essa minha tia falar de Botucatu, vocês têm que ir para Botucatu, tem que ir para Botucatu. Em 1968, nós fizemos uma viagem muito complicada, muito difícil, com a perua Kombi de São Paulo para cá, com esse meu tio, com a minha família, e com outro, esse meu tio doente, e a minha família e um outro tio meu que vinha dirigindo a perua. Porque eu tinha 68, acho que eu tinha 12 anos. E aí que eu conheci em Botucatu. A minha tia morava ali na casa dos padres, ali atrás do IECA, atrás da catedral, ali naquela região ali. E foi ali meu primeiro contato com Botucatu, em 1968, e aí eu fiquei conhecendo Botucatu, que naquela época era incipiente, era pequena, vamos dizer assim, né? 2 anos depois, em 1970, 8 de março de 1970, nós já estávamos aqui. Mas antes, em 1969, nós mudamos para São Manuel, porque nós achamos casa, quer dizer, achar nós achamos. Mas nós não tínhamos condições de pagar o aluguel que pediam aqui, porque era muito caro, e a nossa família não tinha condições de pagar, porque tinha uma faculdade de medicina, os estudantes, república, pagando alto preço, e para nós não dava. Então nós fomos para São Manuel, achamos casa em São Manuel, moramos 1 ano em São Manuel, depois nós viemos para cá. Nossa primeira moradia foi ali na rua Fausto Lima Brandão, número 10, hoje é uma loja de imóveis, alguns móveis rústicos, ali naquela região do Tanquinho. E depois nós mudamos ali na mesma rua, bem em frente ao Geoserve, tem uma farmacinha ali nós moramos 12 anos naquela casa. Depois eu me casei, e aí foi para a minha casa que nós construímos, eu e minha esposa. Então, a minha chegada aqui em Botucatu foi exatamente por causa da minha tia, da Maria Faraldo, e aí eu conheci o seu José Faraldo, que era primo em primeiro grau da minha mãe, enfim, e a gente foi conhecendo aos poucos, né, e convivendo aos poucos. Aí fui estudar à noite ali no Rafael, à noite era ginásio. Eu fui estudar na escola Pedro Torres ali de noite, fiz amizades com várias pessoas, etc e tal. Trabalhei antes de entrar na rádio como vendedor de queijo nas ruas de São Paulo. Eu vendia queijo em Itaquera. Quando o pessoal fala em Itaquera, hoje eu fui vendedor de queijo naquele bairro todo, naquela zona leste toda. Eu saía vender queijo. Eu conheci o cantor Antônio Marcos, em São Miguel Paulista, vendendo queijo ali próximo da casa dele, né? Bem no comecinho da carreira dele, lá em 1968, eu tinha 10 anos de idade, 10, 11, 12, era bem criança. E então minha vida foi vender, fui um vendedor desde criança, vendi sorvete, vendi livro, fui vendedor de livro, né? Então quando me convidaram para ir falar na rádio, para mim era um ato de vender alguma coisa, de tentar me vender alguma coisa, e acho que até hoje eu sou um vendedor. E você tem consciência que a sua opinião, a sua voz no rádio é uma voz respeitada, poderosa, que você talvez seja o maior formador de opinião em Botucatu hoje? Você sabe que eu não penso muito nisso, não. Eu penso no seguinte: onde prevalece o interesse público, eu estou junto. Não prevalece o interesse público, eu não estou junto. Eu sigo esse norte, sempre segui esse rumo. O interesse público, para mim,
ele é supremo. Quando eu vejo que tem alguma coisa que vai contra os interesses da população, eu também estou contra. E aí você se posiciona. E por conta disso você toma processo, você responde judicialmente um monte de coisa, como já aconteceu comigo. Mas até aí nenhum problema. Nenhum problema, porque a gente, embora eu nunca fui... Todos nós temos uma veia política, mas nunca fui político partidário. Nunca tive num partido, né? Se bem que uma vez me convidaram para disputar a eleição, depois eu posso contar para você. Mas eu nunca quis me meter na política. Mas o rádio, para mim, foi uma escola onde eu aprendi que ali eu tinha uma responsabilidade com as pessoas, com a população, com a informação. A gente erra também, nós erramos também, entendeu? Mas aí você tem que fazer uma meia-culpa e procurar acertar o seu caminho, dar um rumo para aquilo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero com isso aqui? Qual é o meu objetivo aqui? Qual é a minha meta? O que eu quero com isso? Então, a minha meta, o meu objetivo sempre foi informar, tratar as pessoas com respeito, né? E procurar lutar pelas causas e as coisas da cidade. Nada mais do que isso. Eu nunca tive interesse político nesse negócio. Nunca. Todo radialista, passou um monte de gente que foi de rádio que enveredou para a política. Eu nunca quis saber disso. Jamil Cury me convidou várias vezes para ser candidato a vereador, para ser candidato a vice-prefeito, não sei o que. Eu nunca quis. Eu nunca quis. Porque eu sempre entendi, assim, aqui do lado de cá, talvez eu consiga ajudar mais do que lá. E quando você se candidata, o que acontece? Acontece o seguinte, você é candidato, você é um comentarista de rádio, você fala, olha, a prefeitura não fez isso, não fez aquilo. Então, quando você se elege, as pessoas vão dizer, tá vendo? Ele falava e agora não consegue fazer o que ele fazia, ou o que ele falava. Não é assim? Ou então, aí você perdeu a eleição, aí você critica, a pessoa fala, tá vendo? Ele está falando porque ele perdeu a eleição. Então, eu sempre me mantive numa situação de neutralidade nesse aspecto, embora eu pudesse ter simpatia pelo prefeito A ou pelo prefeito B, mas sempre mantive dentro de uma linha que eu pudesse tentar ajudar. Fiz muitas críticas a prefeitos, a vereadores, à Câmara Municipal, elogiei quando estava certo, critiquei quando estava errado, e acho que assim é a maneira da gente contribuir, que a gente tem para contribuir com a cidade, né? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Espero que tenha servido para alguma coisa, somado para alguma coisa para vocês aí da TV. Tá bom? Um abraço. Muito bom. Vanderlei dos Santos, radialista, empresário, foi entrevistado do Botucatu em Destaque dessa semana. Quero agradecer o Primar Plaza Hotel por ceder o espaço para essa entrevista. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, 8 da noite, se Deus quiser, e estamos aí nas redes sociais. Obrigado, tchau. Botucatu em Destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Apoio McDonald's Botucatu. Passe no Drive ou peça pelo iFood.